Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E eu estou aqui eufórico, eu quero mostrar para vocês o cumprimento de uma profecia maravilhosa. E isso, já muitas coisas que nós vimos mostra que estamos no final. Mas esta profecia em especial, ela mostra claro, a redenção está aí às portas, tá bom? E não é eu que vou falar, não, é a Bíblia que vai falar. Você vai ver a própria Escritura falando, mostrando, ok? Você está preparado? Não se prepara. Se você está preparado, faça como a Bíblia diz, aquele que estiver em pé, cuidado para que não caia, tá bom? Então vamos nos manter firmes, porque a redenção final está se aproximando, o reino de Deus está chegando. Nós estamos vendo aí o anticristo, o antimachia, nós estamos vendo aí o homem do pecado avançando a passos largos, com o seu regime governamental, certo? Que vem com mão de ferro terrível, certo? Mas isso mostra para nós que é pouco tempo que ele fica, o reino de Deus avança imediatamente e destrói todo esse poder. Amém? Tá preparado? Vamos lá. Ok? Presta atenção, olha bem. O rio Eufrates começa a secar. Isso é uma profecia, tá? Uma profecia de Jeremias. Mas aqui Isaías também temos aqui, ó. Esteja seco, vou secar seus rios. Isaías 44, verso 27. Dá uma olhada lá, tá bom? Vai lá, confere. É sempre bom, né? A crise humanitária causada pela guerra civil de uma década na Síria, 10 anos de guerra civil na Síria, está piorando à medida que o rio Eufrates, o maior rio da Ásia Ocidental, está secando. Muita gente vê o Eufrates como um rio lá no Iraque. Não, ele ali nasce na Turquia, rasga pelo meio da Síria ali e vai até o Iraque, né? Mas o rio Eufrates tem essa profecia de que ele está secando. Olha bem aqui, ó, a situação que está. Tá bom? Vamos lá. De acordo com um rabino, que é estudioso dessa área, né? Esta é a realização de uma profecia do livro de Jeremias. O rio Eufrates, originário da Turquia, o rio Eufrates, flui através da Síria e do Iraque para se juntar ao rio Tigre. Vocês estão lembrados lá em Gênesis, né? O Tigre e o Eufrates, ok? No Shatt al-Arab, que deságua no Golfo Pérsico, ok? Lá no mar, no Golfo Pérsico. Este ano, a precipitação no sul da Turquia, ou as chuvas, onde começa o rio Eufrates, foi a mais baixa em 30 anos, quer dizer, as precipitações de chuva foram as mais baixas em 30 anos. E nos últimos 2 anos a região recebeu apenas 50% a 70% da precipitação normal, ok? Então cerca de 30% a menos. A Síria enfrenta atualmente sua pior seca em 70 anos. O Eufrates, com 1.700 milhas de extensão, é a principal fonte de água potável, além de fornecer energia para 3 usinas elétricas que produzem eletricidade para cerca de 3 milhões de pessoas na Síria. Tremendo, hein? Tá? Olha a importância desse rio. 2 barragens no norte da Síria enfrentam um fechamento iminente, o que deixaria cerca de 3 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. O nível da água na barragem de Tisrim, a primeira na qual o rio cai dentro da Síria, caiu 5 metros, olha que coisa terrível, 5 metros, e está atualmente cerca de 10 centímetros acima do nível morto, quer dizer, só falta 10 centímetros para que entre o que? No nível morto do rio, ok? Terrível, hein?
quando as turbinas param de produzir eletricidade. Ok? As nascentes do rio estão na Turquia e um acordo entre os dois países em 1987 permitiu que uma média anual de 500 metros cúbicos por segundo de água cruzasse para a Síria. Nos últimos meses, essa quantidade caiu para apenas 200 metros cúbicos por segundo. Alguns especialistas acreditam que a Turquia está usando a crise da água para exercer uma agenda política. Mas é um mal que tem no mundo inteiro. O político não pode ver um desastre, não pode ver um caos, não pode ver uma calamidade que ele usa aquilo como palanque. Ele usa aquilo para angariar votos e poder, certo? E perpetualizar-se no poder. Em todo lugar do mundo isso acontece, infelizmente. A classe política é terrível, né? Grande parte do caminho do Eufrates dentro da Síria encontra-se na região nordeste do país, que é controlada pelos curdos semi-independentes, ok? Os curdos são um povo quieto, pacato, mas defende muito bem o que é seu, certo? Só que eles são tidos como extremistas pela Turquia. Por quê? A Turquia ela tende a dominar tudo, né? Que a Turquia considera uma organização extremista. Estão vendo a palavra aqui, né? Extremista. A Turquia confiscou terras da Síria, dos curdos, né? Aquelas partes das terras da Síria onde vivem os curdos. A Turquia pegou partes dessa terra, né? Para diminuir sua influência na região de fronteira, as autoridades curdas acusam o governo turco de reter água para fins políticos. Aí o que? Com a retenção da água, lógico que há muita necessidade, aí eles fazem negociatas. Ou vocês comem na nossa mão, fazem o que nós queremos, ou então não vai ter água. Vocês estão entendendo? Infelizmente, né? Agora presta atenção, referências bíblicas. Vamos ver as referências bíblicas sobre o Eufrates. O Eufrates figura com destaque na Bíblia, sendo descrito como adjacente ao Jardim do Éden. Olha que maravilha, certo? Então você vê que é um rio de extrema importância bíblica, né? Para o mundo religioso, ok? O nome do terceiro rio é Tigre, que é muito falado também, todos vocês conhecem, né? Aquele que flui a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Gênesis capítulo 2, verso 14. Também foi citado como uma das fronteiras da terra que Deus concedeu aos descendentes de Abraão. Olha que maravilha, certo? Os descendentes de Abraão, certo? Eles ganharam de Deus essas terras. Então, para vocês verem que as terras, né, dos descendentes de Abraão se estende muito mais do que é hoje. Quando se fala descendentes de Abraão, nós não temos somente Israel, tá bom? Tá? Existem outros também do mundo árabe que é descendente de Abraão. Naquele dia, o Eterno fez uma aliança com Abrão, que é Abraão, dizendo: a tua descendência atribuo esta terra. Olha aí, Deus estava dando a terra para Abraão. Desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Olha aí, Gênesis capítulo 15, verso 18. Vai lá, confere, tá bom? Lê tudo, né? O profeta Jeremias descreveu como as águas da Babilônia, a região que atualmente inclui a Síria. A Babilônia incluía ali, parte da Síria com o Iraque, né? E o Iraque secariam, certo? Como punição por suas práticas idólatras, sendo a devastação tão completa que tornaria a região, outrora parte do chamado Crescente Fértil, inabitável, ok? Qual é a profecia? Vai secar os rios e vai ficar inabitável ali por falta de água,
de vegetação que não vai crescer, secar-se totalmente como um deserto. Uma seca nas suas águas para que se sequem, pois é uma terra de ídolos. Tremendo isso, hein? Eles estão obcecados por suas imagens terríveis. Certamente, wildcats, ou aqui são animais selvagens, né? E hienas, animais selvagens, gatos selvagens, né? E hienas habitarão por lá. E avestruzes habitarão por lá. Olha, o que vão voltar esses animais nessa região, ok? Nunca mais será povoado, nem habitado ao longo dos tempos. Está no livro de Jeremias, no capítulo 50, no verso 38 e 39. Ok? O rabino Yosef Berger, que é o rabino da tumba do rei Davi, que é um grande estudioso, né, lá no Monte Sião, enfatizou que é precisamente durante o feriado de Sukkot, que estamos agora vivendo, Sukkot, né, que o mundo é julgado pela quantidade de chuvas que receberá no ano seguinte. Eu sempre falo, quando acontece alguma catástrofe gigante assim, né, repercute no mundo inteiro, normalmente isso é um julgamento divino, é Deus dizendo algo, ok? Está aqui o rabino confirmando, né, que agora durante o Sukkot é onde Deus determina onde se haverá ou não chuvas para fertilidade e vida, né, e abundância, ok? Aqui no Sukkot. Está claro que o que está acontecendo na Síria é a profecia de Jeremias, diz o rabino. Disse o rabino Berger: Deus ama toda a criação, mas suas nações são julgadas pela forma como se relacionam com Israel. Existe uma gana terrível de destruir Israel por parte desses países ali ao redor, ok? Então tá aqui, ó, o peso da mão de Deus por isso. Nesse caso, a Síria tem muito do que se arrepender, ok? Inclusive as colinas de Golã, que é divisa com a Síria, que Israel realmente anexou. Mas por quê? Ali existem nascentes importantes, que é a grande quantidade de água que vai para Israel. Se ficar na mão do inimigo, o que acontece? Eles envenenam, ou simplesmente acaba com as nascentes, não é? Então é uma questão de segurança, é uma segurança hídrica. À medida que vemos cada vez mais sinais de Geulá, o que é Geulá? Redenção, tá? Então, à medida que vemos cada vez mais sinais da redenção, a nossa redenção, né, aparecendo exatamente como profetizado, é importante lembrar as profecias e não se distrair com nossas próprias interpretações. As pessoas estão se concentrando na pandemia e na vacina, que são coisas importantes que temos que estar preocupados, claro, mas perdendo a mensagem implícita na peste. A doença, ela tem uma mensagem e ninguém prestou atenção na mensagem. Como você tem que prestar atenção na mensagem? Relatando o fato com a escritura. E aí você vê que está profetizado e dá a consequência, né? As pessoas veem a seca, mas perdem o significado que poderia realmente conter a solução, ok? A mensagem simples é fazer do Eterno um, certo? E o seu nome, um, disse o Rabino Berger. Porque existe uma profecia que fala, e um só, naquele dia um só será o seu nome. O Criador será conhecido em toda a terra, ok? Por apenas um nome. É interessante notar que a profecia de Jeremias sobre a Síria está aparecendo apenas como uma exposição de arte, aqui ó, na Galeria de Londres. Recria uma colunata do templo pagão, isso aqui é terrível, foi localizado, é um templo pagão de Palmira, que é onde fica? Na Síria, certo?
O artista iraniano e residente em Montreal, Abbas Akvan, teve a ideia desta coluna quando viu uma imagem do então prefeito de Londres, que é o Boris Johnson, né? Que era prefeito, né? Revelando uma réplica do Arco de Palmira. Esse Arco de Palmira foi feito por Roma, viu? Na Trafalgar, olha, se eu ler errado, não leve em consideração. Não falo inglês, tá? Trafalgar Square de Londres, em 2016. O modelo citado pelo artista era um alto 3D modelo de 28 metros impresso, criado pelo Instituto Digital, né, de Arqueologia Digital, representando o famoso arco do templo original Palmira, na Síria, que foi exibido em Londres como parte da Unesco, Semana do Patrimônio Mundial. Olha, virou patrimônio mundial. O arco era uma estrutura romana pagã que ficava em frente ao templo de Baal, certo? Há 2000 anos, certo? Para homenagear, olha só quem é Baal. Agora você vai ficar sabendo quem era Baal, tá bom? Para homenagear o deus das orgias e do sacrifício infantil, ok? Tá bom? E quando se fala do cerceamento, né, da gestação, é um sacrifício a esse Deus aqui, tá bom? Baal. Porque isso era uma das práticas que faziam também. Não era somente o recém-nascido. Muitas vezes não havia nascido ainda, tá bom? O templo e o arco original foram destruídos pelo Estado Islâmico. Eu lembro quando o Estado Islâmico destruiu isso, né? Em 2015, embora os organizadores alegassem que o evento era um símbolo de protesto contra o extremismo religioso, ele coincidiu com o Beltane, o principal festival de adoração a Baal. Quer dizer, quando eles fizeram esse ataque àquele templo, na verdade eles estavam ajudando, estavam chamando a atenção do mundo para o próprio templo. Nada acontece por acaso, né? Para ver como é que o mal trabalha também. O principal festival de adoração a Baal, certo? Isso aí é o principal festival. Tanto a escatologia cristã quanto a muçulmana incluem profecias do esgotamento do Eufrates, tanto nos escritos sagrados cristãos, como nos escritos sagrados dos muçulmanos também, tá bom? Fala sobre o esgotamento do Eufrates, ou do secamento, né, das águas, sinalizando o fim dos tempos. Olha que coisa, hein? Sinalizando o fim dos tempos. No Islã, alguns dos hadiths sugerem que o Eufrates secará. Alguns dos escritos sagrados, né, falam que o Eufrates secará, revelando tesouros desconhecidos. Isso consta na Bíblia também, viu? Que serão a causa de contendas e guerras. No livro cristão do Apocalipse está profetizado que em um futuro próximo, e chegamos, o Eufrate, Potamos, ou rompendo como água, né? O Oriente Médio secará, ok? O Eufrates vai secar, em preparação para, olha só, a batalha do Armagedon. Portanto, veja que não é uma profecia que somente se fala no judaísmo. Não é uma profecia que apenas os judeus falam, mas os cristãos falam da mesma profecia e tem também escrito no Apocalipse, como os muçulmanos também falam da mesma profecia e também está escrito nos seus livros sagrados, ok? Portanto, é um grande sinal
para que nós tenhamos a certeza absoluta que a nossa Geulah está próxima, a nossa redenção final está próxima. Sabemos que o anticristo, o homem do pecado, avança pelo mundo a passos largos, né? Que é o líder, né? Político lá do dragão vermelho, né? Está avançando a passos largos no mundo inteiro. E até jornalistas já dizem que eles estão infiltrados em todos os governos, já estão dominando em parte, ok? Também o reino de Deus se aproxima para destruir todo esse poderio do dragão. Que Deus te abençoe e te guarde, e vamos orar, louvar a Deus e nos arrepender, ok? Porque a hora está chegando, o instante está muito próximo. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo carinho de todos e continuem com a gente. Se não se inscreveu, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer para continuarmos a levar a palavra de Deus e alertar o mundo que o fim está chegando. Shalom, forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.